Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sou o professor José Trindade. Vamos trabalhar agora, ainda dentro de controle de constitucionalidade, trabalhar algumas espécies importantes, algumas classificações importantes sobre controle, tá? Como é que pode ser feito esse controle? Quais são as modalidades em que esse controle é feito? Primeira modalidade, o controle pode ser feito antes da norma nascer ou depois da norma nascer. Professor, antes da norma nascer? Sim. Não tem a sanção ou veto do presidente, do chefe do executivo? A norma não nasceu ainda. Concorda comigo? Tá, a norma não nasceu. Não virou lei ainda. O presidente pode vetar porque acha o projeto inconstitucional. É um controle de constitucionalidade preventivo, antes da norma nascer. Tá? Mesma coisa o próprio Congresso Nacional. Enquanto ele vota, enquanto ele faz as votações, as discussões, ele pode também dizer, não, isso aqui vamos tirar porque isso daqui é inconstitucional. Tá? Então, esse controle pode ser antes da norma nascer ou depois da norma nascer. Olho na tela, esse controle pode ser preventivo ou repressivo. Tá? Então, preventivo, podemos sintetizar dizendo que é antes do nascimento da norma. A norma sequer nasce, digamos, é um aborto, toda licença dessa comparação, tá? Não, eu peço que ninguém se sinta ofendido, só uma comparação assim tosca, só para gravar. Então seria uma morte antes do nascimento e o repressivo é uma morte após o nascimento. É o controle realizado depois que a norma já foi sancionada, já foi promulgada, já foi publicada, tá? Então após o nascimento da norma. Normalmente, quem faz esse controle preventivo? Congresso Nacional e o presidente da República. Normalmente, quem faz o controle repressivo? O Judiciário. Então, quer dizer, gente, Congresso Nacional e presidente da República, Poder Legislativo e Poder Executivo. Tá? E o controle repressivo, Poder Judiciário. Porque aí depois que a norma estiver feita, quem vai poder derrubar essa norma é uma decisão judicial. Tá? Quem pode declarar a inconstitucionalidade da norma depois que ela nasceu é basicamente quem tem jurisdição, ou seja, o Poder Judiciário. Tá? Então esse controle, além de preventivo e repressivo, ele pode ser político ou jurídico, ou seja, ele pode ser feito nas instâncias políticas, por razões políticas, no processo político, do processo legislativo. Geralmente, o controle político é feito no âmbito do processo legislativo, por razões não necessariamente jurídicas, tá? Mas não estou dizendo que é só isso não, tá, gente? Mas é predominantemente no processo legislativo, por exemplo, ou pode ser por razões jurídicas, uma análise puramente jurídica da norma, que é o que acontece geralmente nas decisões judiciais. Então, normalmente, quem é que exerce o controle de constitucionalidade político? É o parlamento e o chefe do executivo. E normalmente quem exerce o controle jurídico é o judiciário. Então note que existe uma relação não obrigatória, mas existe uma relação sim entre, olha só, quem faz o controle político geralmente faz um controle preventivo. Quem faz o controle jurídico geralmente faz o controle repressivo. Não estou dizendo que é obrigatória essa relação, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que é normal. O normal é o controle jurídico ser repressivo, o controle político ser preventivo. Mas
o judiciário pode fazer um controle jurídico preventivo. Tá? E pode, professor, pode. Veja só, o normal é o jurídico ser repressivo. E o político ser preventivo. Mas o jurídico também pode ser preventivo. Em uma hipótese. Que é o seguinte, vamos lá. Está no meio da discussão lá do projeto de lei. Aí um deputado vota. Os deputados votam. Os senadores votam. É uma lei complementar, um projeto de lei complementar. Precisa, portanto, de 41 votos ou mais. Maioria absoluta para aprovar a lei complementar. Essa lei complementar recebe 35 votos. O presidente do Senado dá um jeito de contar lá, de burlar a lógica, dá algum jeito. Enfim, é um exemplo que não precisa ser perfeitinho, mas o presidente do Senado simplesmente diz: está aprovada a lei complementar número tal, porque tinha 69 pessoas e 35 é mais da metade dos que tem aqui. Aí todo mundo, mas lei complementar não é metade dos que estão aqui, não é metade dos presentes, é metade dos membros, então tem que ter 41 votos. Não, acabou, já votou, já acabou, pronto. Maioria dos presentes, etc. Quer dizer, é uma questão absurda, claramente equivocada, violando o devido processo legislativo. Tá? Nesse caso, mesmo antes da lei nascer, quer dizer, ela vai para o presidente da República. O presidente da República tem 15 dias úteis para decidir se sanciona ou se veta. Mas mesmo antes dessa lei nascer, qualquer parlamentar pode ir para o STF, impetrar um remédio constitucional chamado mandado de segurança, que a gente já estudou, para combater essa violação ao direito líquido e certo do parlamentar de ver respeitado o devido processo legislativo. Então, durante o processo legislativo, se houver violações claras ao devido processo legislativo, o parlamentar, e só ele, pode ir ao STF, tá? Pedir um controle de constitucionalidade dessa norma, que ela não nasceu ainda. Então, é um controle preventivo. Tá? A hipótese desse controle preventivo judicial, tá? Os controles jurídicos preventivos, nós temos como exemplo o MS de um parlamentar perante o STF combatendo clara violação ao devido processo legislativo. Tá? Veja que não é uma regra, é exceção. Em regra, o controle judicial ele é repressivo. É depois que a norma já nasceu. Mas nesse caso aqui nós estamos diante de uma exceção. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então é isso. Essa é a classificação de controle preventivo, repressivo, político ou jurídico. Mas, com certeza, a classificação mais importante são as classificações entre concentrado e difuso, abstrato e incidental. Tá? Então, vamos lá. Controle concentrado, difuso, controle abstrato e incidental. Primeiro, olha para cá. É o seguinte, quando você, cidadão, você pessoa, vê uma norma e acha que ela é inconstitucional, a sociedade, os órgãos responsáveis de controle, enfim, a sociedade, ela pode questionar essa lei de duas formas. Eu posso querer questionar dizendo o seguinte, olha, essa lei é inconstitucional. Por quê?
porque ela é inconstitucional por conta disso, disso e disso. O enunciado dessa lei é incompatível com a Constituição. Ou, essa lei foi feita violando o devido processo legislativo. Ou, essa lei foi editada por quem não tem competência para tanto. Beleza? Ou, eu posso questionar a constitucionalidade de uma lei da seguinte forma. Olha, a União me cobrou esse imposto e eu acho que não devo pagar esse imposto porque a lei que instituiu o imposto é inconstitucional. Ficou clara a diferença? Numa, eu questiono a lei pela lei. Eu digo, olha, a lei é inconstitucional e pronto, eu quero que você declare que ela é inconstitucional. É uma ação declaratória. Na outra, eu tenho uma pretensão qualquer e, por coincidência, essa minha pretensão de não pagar o imposto, por exemplo, se resolve porque eu acho que a lei é inconstitucional. Então, veja que aí nós temos dois tipos de ação. No primeiro caso, se eu quero questionar a lei porque eu acho que ela é inconstitucional e pronto, não tive nenhum prejuízo com isso, mas acho que ela é inconstitucional, eu estou questionando a lei. Eu não estou disputando nada. Eu não tenho um conflito. Eu só quero que declare a lei inconstitucional. Na outra situação, não. Eu tenho um conflito e eu acho que esse conflito se resolve passando pela declaração de inconstitucionalidade da lei. Essa diferença é fundamental. Essa é basicamente a diferença entre controle abstrato e controle concreto de constitucionalidade. No controle abstrato, eu questiono a lei em tese. Eu não tenho nenhuma situação concreta. Eu só quero que o judiciário diga que ela é inconstitucional. Porque não respeitou isso, porque não respeitou aquilo. No outro, não. No controle concreto, eu não discuto lei em tese. Eu discuto o meu caso concreto, cuja solução passa pela análise da constitucionalidade da lei. Fechado? Então vamos colocar isso na tela aqui, para a gente entender direitinho. Vê só. No controle abstrato, eu questiono a lei em tese. Eu entro com a ação exclusivamente para discutir a constitucionalidade. Perdão. Já no controle incidental, eu não desafio a lei em tese. Eu quero resolver um conflito cuja solução passa pela análise da constitucionalidade da norma. Tá? E a ação que eu ajuizei não é para declarar a norma inconstitucional. Não é para analisar, para discutir a constitucionalidade da lei. A ação que eu entrei é para resolver o meu conflito. Tá? Por coincidência, incidentalmente, no meio do caminho, por tabela, tá? Por tabela, discute-se a constitucionalidade. Fechado? Beleza? Logo, meu amigo e minha amiga, o que é que eu vou ter aqui? No controle abstrato, como eu tenho ações exclusivamente para discutir a constitucionalidade, eu vou ter ações específicas
julgadas por tribunais específicos. Já imaginou se toda hora eu pudesse ficar entrando com a ação para discutir constitucionalidade de norma? Já no controle incidental, não. O controle incidental ele se manifesta em qualquer ação. Porque qualquer conflito que eu tiver, pode ser que desperte essa necessidade do controle incidental de constitucionalidade. Então, controle incidental se manifesta em qualquer ação, tá? E pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Opa, mas na verdade aqui, eu já estou puxando aqui as características dos de cima. Veja, controle concentrado é aquele controle concentrado nas mãos de tribunais específicos. O controle difuso é aquele difundido por qualquer juiz ou tribunal. Então, note que existe uma relação muito íntima. De novo, não é obrigatória, mas existe uma relação muito íntima entre o controle concentrado e o controle abstrato e entre o controle difuso e o controle incidental. Beleza? Fechado? Então, entendido isso daqui, vamos montar um esquema, porque desse esquema a gente vai trazer muita coisa importante. Então, vamos lá. Controle de constitucionalidade. Esse controle pode ser abstrato ou pode ser concreto. A partir de agora, como a relação é muito íntima, você pode tratar o abstrato associado ao concentrado e você pode tratar o controle concreto associado ao controle difuso. Tá? Então, beleza. No controle abstrato, eu discuto só a constitucionalidade da norma por meio de ações específicas. Ações específicas. Que vão recair sobre tribunais específicos. Tá? Beleza? E que, portanto, não é qualquer um que pode despertar esse controle. Então, a legitimidade vai ser restrita. A legitimidade ativa que você aprende lá no Código de Processo, no estudo de processo civil, tá? O nosso grande monstrão, Gustavo Alves, gigante, ciclope Gustavo Alves, tá? Então você aprende a legitimidade ativa das ações e tudo mais, quem pode dar início às ações, beleza. As ações de controle concentrado são ações judiciais e tem legitimidade restrita, não é todo mundo que pode entrar, tá? Já o controle difuso, ele não é restrito a ações específicas. Ele é feito por meio de qualquer ação, porque no final das contas, qualquer conflito pode gerar uma análise de constitucionalidade de uma norma,
tá? Então, gente, quando eu digo qualquer ação, é qualquer ação mesmo, tá? Então pode ser, por exemplo, numa ação de repetição de indébito tributário, posso discutir constitucionalidade? Posso. Numa ação de execução fiscal, posso discutir constitucionalidade? Posso. Numa ação possessória, posso discutir controle de constitucionalidade? Posso. Tá? Numa ação condenatória contra uma empresa, discutindo direito do consumidor, posso discutir a constitucionalidade de uma norma? Posso. Numa ação previdenciária, posso discutir? Pode. No mandado de segurança? Posso. No habeas corpus? Posso. Em qualquer ação, é qualquer mesmo. Tá? Em qualquer ação, eu posso discutir concretamente, difusamente, a constitucionalidade de uma norma. Se é por meio de qualquer ação, tem uma legitimidade ampla. Basicamente, qualquer pessoa que pode entrar com ação judicial, pode ajuizar a ação, vai poder discutir a constitucionalidade da norma. Tá? E, portanto, se pode ser feita no âmbito de qualquer ação, pode ser feita por qualquer juiz ou tribunal. Tá? Beleza? Mas cuidado que esse esqueminha tá longe de terminar. Tem muita coisa aqui pra gente trabalhar ainda. Vamos começar pela ordem. Controle concentrado abstrato é feito por meio de ações específicas perante tribunais específicos. No Brasil, a gente só tem 2 tribunais capazes de fazer controle abstrato concentrado de constitucionalidade. O STF, que é o clássico, tá? E os tribunais de justiça dos estados. Porque lembre que o Estado exerce poder derivado decorrente. Então, os estados também têm suas próprias constituições. Então, também vão ter um tribunal para analisar a constitucionalidade das normas. Tá? Então, STF e TJ. Tá? E quem é que pode despertar essa legitimidade do STF? Vamos lá. Legitimidade do STF. Na verdade, antes da legitimidade, quais são essas ações? Eu posso ajuizar uma ação para pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Eu posso pedir a declaração da constitucionalidade de uma norma, ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade por omissão, tá? Eu posso ajuizar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Deixa eu só organizar melhor aqui para ficar mais... Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e, por fim, todas essas perante o STF. E, por fim, eu posso ajuizar uma representação de inconstitucionalidade que equivale a uma ADI, só que no âmbito estadual. Tá? E essa vai ser julgada perante o Tribunal de Justiça dos Estados. Beleza? Então, para despertar o STF, ADI, ADC, ADO, ADPF. Para despertar o TJ, representação estadual de inconstitucionalidade. Vamos fazer uma breve pausa. No próximo vídeo a gente segue detalhando esse esquema que vai ficar preenchidão aqui, completão. Um grande abraço e até a próxima.